vai você? Com certeza vocês já devem ter ouvido falar da famosa atriz de Hollywood Marilyn Monroe, que morreu aos 36 anos de idade através de um suposto suicídio, não é mesmo? Pois é. O espírito amigo Humberto de Campos, em uma passagem pelo plano espiritual próximo a Hollywood, encontrou com o espírito da jovem desencarnada Marilyn Monroe. Neste encontro, ele pôde fazer com ela uma entrevista, onde ela teve a oportunidade de falar sobre os compromissos da alma feminina, sexualidade com responsabilidade e também revelar como foram os seus últimos instantes na matéria e como foi que ela regressou à pátria espiritual. Essa entrevista está no livro Estante da Vida, que foi psicografado por Chico Xavier. E Humberto de Campos, perguntando a ela, pedindo a ela para contar a sua história, disse assim para ela: Miss Monroe, pelo que eu percebo, o suicídio não tirou a sua lucidez. E então é a partir daí que a Marilyn relata a Humberto de Campos o que de verdade aconteceu. E esse relato pode servir de um grande aprendizado para todos nós. Por esta razão, eu passo a ler o relato da própria Marilyn. Ela diz assim: a tese do suicídio não é verdadeira. Os vivos falam acerca dos mortos o que lhes vem à cabeça, sem que os mortos lhes possam dar a resposta devida, ignorando que eles mesmos, os vivos, se encontrarão mais tarde diante desse mesmo problema. A desencarnação me alcançou através de tremendo processo obsessivo. Na época, me achava em depressão. Desde menina, sofri altos e baixos em matéria de sentimento por não saber governar a minha liberdade. Depois de noites horríveis, nas quais me sentia desvairar, por falta de orientação e fé, ingeri, quase semi-inconsciente, os elementos mortíferos que me expulsaram do corpo, na suposição de que tomava uma simples dose de pílulas para dormir. Quando minha governanta bateu à porta do quarto, inquieta ao ver a luz acesa, eu acordei às súbitas da sonolência a que me confiara, sentindo-me duas pessoas a um só tempo. Gritei apavorada, sem saber identificar-me, porque lograva mover-me e falar, enquanto ao meu lado estava a outra forma inerte. Infelizmente, o meu aposento abrigava alguns malfeitores desencarnados, que, vinha saber mais tarde, me dilapidavam as energias. Acompanhei com indescritível angústia o que se seguiu com meu corpo, mas isso não quero relembrar. Possivelmente, meus irmãos, ela passou por alguma situação muito desagradável, né? Com o transporte, a manipulação do corpo físico ali, os preparativos para o sepultamento do corpo, e ela não quis entrar nestes detalhes. Então, Humberto de Campos questiona a ela: ser-lhe-á possível nos explicar por que terá experimentado essa agudez de percepção justamente no instante em que a morte, de modo comum, traz anestesia e repouso? Ou seja, deveria, para ela adormecer e passar por aquela transição de encarnada para desencarnada de uma forma mais sublime. Entretanto, ela presenciou tudo e muito angustiada. Então ela respondeu da seguinte forma: efetivamente, não tive a intenção de fugir da existência, mas no fundo estava incursa ao suicídio indireto. Malbaratava minhas forças em nome da arte, entregava-me a excessos que me arrasaram as oportunidades de elevação. Fui informada por amigos daqui
que não me foi possível descansar após a desencarnação, enquanto não me desvencilhei da influência perniciosa de espíritos vampirizadores a cujos propósitos eu aderira. Creio hoje que a obsessão é um flagelo muito pior que o câncer. Peçamos a Deus que a ciência do mundo se decida a estudar-lhe os problemas e resolvê-los. Então a gente vê aqui que ela estava sofrendo um processo obsessivo e que, devido a esse processo obsessivo e à falta de esclarecimento espiritual, ela se ligou a seres do plano espiritual, seres sofredores, inferiores, que sugavam as suas energias, e dessa forma ela estava sempre cansada, sempre indisposta, por isso não conseguia adormecer e se fazia uso excessivo de remédios para dormir, que foi o que causou a própria morte, né? Humberto de Campos então diz: Miss Monroe, podemos acaso saber quais são os seus planos para o futuro? E ela, com um sorriso que misturava tristeza e esperança, afirmou: na condição de doente, primeiro quero melhorar-me. Em seguida, como aluna do educandário da vida, preciso repetir as lições e provas em que fali. Por agora, não devo e nem posso ter outro objetivo que não seja reencarnar, lutar, sofrer e reaprender. Triste a entrevista com a Marilyn, mas pelo tempo eu acredito que ela já deve ter recebido a sua nova oportunidade, e esta entrevista serve de aprendizado para nós, que nós tenhamos coragem o suficiente de fazer uma análise de nossas atitudes, do que estamos fazendo de certo e de errado, se estamos nós abrindo as portas das nossas vidas para espíritos inferiores tomarem posse das nossas vidas, nos direcionar, nos induzir a erros, não é mesmo? Então, que com essa história nós possamos aprender um pouquinho mais. E eu rogo a Jesus que envolva todos nós em vibrações de muita luz e de muita